Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e no nosso papo de hoje nós vamos falar sobre como vender por telefone, as técnicas que vão te gerar resultados imediatos. E quem vai bater esse papo com a gente é Rafael Pires, ele que é vendedor por escolha e há mais de 2 anos tem transformado realidades de clientes e de sua família com muita coragem e bom humor. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedrão, pela oportunidade. Estamos aí para compartilhar, acho que principalmente não a teoria, que eu, apesar de gostar muito de uma boa bibliografia, mas aqui a gente está para falar do que o vendedor ele sente no dia a dia. Quando pega o telefone e vai ligar, é sobre isso que a gente vai compartilhar aqui com a nossa audiência, que acredito que vai se beneficiar bastante do conteúdo e, claro, ter o resultado ali no final do dia. Boa. E quem está nos ouvindo talvez até se pergunte: caramba, 2 anos e o cara já tá no podcast compartilhando tempo de vida em vendas, né? Para quem é mais antigo no mercado, Rafael, com certeza olha para esse número como muito curto. Sim. E aí eu quero dizer como que o Rafael chegou até aqui, né? A gente vai soltar um videozinho que chamou muita atenção e foi assim que a gente conheceu o Rafael e decidiu convidar ele para bater esse papo aqui com a gente. Confere aí. Alô? Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, quem gostaria? Fala com o Rafael da Vox 6, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Natália, assim, ó, esse seu sobrenome aqui, com certeza ele melhorar sua taxa de conversão aí no final do mês, é verdade ou não? Não sei, por quê? Não, se eu tivesse esse sobrenome, imagina, Rafael Novelli, eu ia cobrar mais caro, Natália, sem dúvida. Ah, entendi. Pronto, deixa eu te dar um contexto rápido, né? A gente já fez contato com você aí algumas vezes, e aí você tá na correria de fechamento, bate meta, vende moto, né? Pega fixo de cliente, eu super entendo essa dinâmica, mas agora, eu vou te dizer, eu só preciso, Natália, de 5 minutos. É 5 minutos de maneira bem objetiva pra entender o quê? Se eu consigo te fazer prosperar ainda nesse mês, ou vai ser com outra empresa, não vai ser comigo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já atendo empresa do teu segmento, eu já conheço como é que esse jogo funciona. Então, bora refletir 5 minutinhos sobre o teu negócio, e ao final eu valido se faz sentido, inclusive, você reservar uma data, um horário da sua agenda, pra gente apresentar tudo que a gente faz. Se eu validar que não faz sentido, eu vou ser o primeiro em respeitar o seu sobrenome, a dizer, Natália, procura outra empresa que não é com a gente que a gente vai avançar. Bem, como você viu aí, esse vídeo que o Rafael gravou de uma forma super extrovertida, espontânea e de uma forma até um pouco diferente do que a gente vê aí nas redes sociais, né? O Rafael decidiu colocar um dia prático dele falando com a cliente. Isso chamou muita atenção, né? Tem circulado aí as redes sociais, inclusive tem esse mesmo vídeo tem sido visto aí, revisado, outras pessoas de nome grande nas redes sociais têm feito review e react desse vídeo, e a gente vai falar sobre isso e muito mais ao longo desse papo. Esse vídeo aí, Rafael, como é que foi gravar ele, cara? Acho que a gente tem que começar falando disso, né? Já que eu já soltei ele aqui no ar para todo mundo ver. Legal, cara, é sempre bom trazer o bastidor por trás da ligação, né? Esse vídeo da Natália, né, como vocês puderam identificar aí, visualizar, ou ouvir, na verdade, o que acontecia. O que é que aconteceu, na verdade? Ela já havia agendado uma reunião de negócios com o nosso time e por alguma razão não tinha conseguido comparecer, né? O vendedor sabe muito bem, mesmo aquele que trabalha aqui nesse mercado de solar, muitas vezes você agenda a visita com o cliente e em cima da hora o cliente acaba tendo que desmarcar, tem o outro imprevisto ali e você, né, fica sem ter o número no final das contas. Então ela já tinha marcado a reunião com o nosso time, não havia conseguido participar. E eu, como tenho esse perfil mais agressivo, né, eu costumo dizer que eu sou o vendedor all-in, né, aquela ação de poker que eu posso estar falando a verdade, eu posso estar blefando, mas a minha postura é tudo ou nada. Então eu tenho muito dessa postura no meu dia a dia de vendas, e quando eu soube que ela já havia dado, né, um no-show, que é o nome bonitão ali, não comparecer à reunião, eu peguei o telefone já com essa disposição, cara, ou ela vai desligar o telefone
ou no final vou sair com a reunião agendada. Então, primeiro foi essa... Tu queria meio que dar um choque aí, né? Ou tu vem ou tu não vem. Ou vem ou racha, assim, é a ligação da bifurcação, né? Eu até tava brincando esse mês lá no nosso comercial, que a gente tem uma expressão que é contrato pra rua. Contrato para rua, que é o quê? Que é quando eu realmente formalizo e coloco ali a proposta comercial na mão do empresário. E aí eu tava até brincando, cara, só existem duas possibilidades para mim nesse mês. Ou é contrato para rua ou é empresário, né? Então, não tem meio termo. Eu não vou entrar morno, eu vou entrar fervendo aqui. Foi o que aconteceu com a Natália. Você vê que eu meio que não deixo nem ela respirar, né? Foi até uma brincadeira que eu fiz, que talvez os mais teóricos aí em vendas digam que não seja a melhor forma de abordar, mas fato é que o resultado final foi gerado. Então, o resultado sobre ele não se discute, né? Legal, cara. E quando a gente fala, vai entrar num podcast de vendas, o meu principal intuito aqui, e eu sei que você é um cara prático, é a gente ser prático, né? A gente não vai, esse papo não é um papo de teoria, é um papo de dia a dia, de situações que aconteceram e foram positivas ou foram negativas, mas que são realidade, é o que a gente vive ali no dia a dia. E é muito válido, Rafael, a gente começar entrando num assunto que nós estamos em 2025, na era da inteligência artificial, já tem IA imitando voz de humano, vídeo, robô no WhatsApp, chatbot, o que não falta é recurso que talvez algumas pessoas digam assim, vendedor quase que não tem mais espaço, ou então, vendas por telefone não dá resultado, o negócio é o WhatsApp, eu vou mandar mensagem pelo WhatsApp. Então eu queria já começar colocando aqui esse ponto, né? Porque eu acho que tem um paradigma aqui. Venda por telefone ainda funciona? Com certeza funciona e eu acredito que vai continuar funcionando por um bom tempo, né? Há uma controvérsia que eu não vou entrar nem empregar energia de quanto tempo vai se precisar para IA talvez conseguir fazer o que um vendedor hoje faz. Eu tenho ali meio que a minha opinião sobre isso, eu não sei até que ponto de fato isso vai acontecer, por mais que ela consiga simular perfeitamente. Essa emulação sempre vai depender de uma emulação a partir de um comportamento de uma pessoa, né? De uma pessoa. Então, eu sou da opinião que é o seguinte: pessoas se conectam com pessoas. Então, essa premissa para mim, eu ainda não declinei, não vou declinar dela por longos tempos. Então, se pessoas se conectam com pessoas, onde que é mais fácil eu gerar uma conexão? É numa mensagem de texto ou é numa ligação? É evidente que é na ligação. E a venda, o coração dela está exatamente em você conseguir ter efetividade na conexão que tu gera com quem está do outro lado. Porque é a partir disso que a pessoa te percebe não mais como alguém querendo tomar o dinheiro dela e empurrar um produto. Não. Se tu gera uma conexão, tu consegue realmente conduzir ali aquela abordagem, aquela ligação, aquela negociação para um objetivo comum, né? Que é o que passa a ser de vocês. Então, vendedor, o cara que já tem medo da ligação, o cara que já se sente desconfortável, o cara que já não gosta, o cara que acredita, né, que a ligação não funciona, esse cara tá dando graças a Deus que a IA tá vindo aí com uma proposta de substituir o vendedor. Mas o cara que quer de fato performar em vendas, ele tem que fazer da ligação o seu melhor aliado. 150 dias, meu amigo, não tem escassez que resista a 150 ligações dia. Você vai ficar próspero com certeza. Eu vou pegar uma fala tua aqui e vou ver se eu consigo te colocar na corda bamba. Você falou que... Deixa eu ver qual é a melhor forma de eu formular isso pode aqui. Pode mandar, que eu tô acostumado com saia justa. Empresário, no dia a dia do empresário é me colocar na parede e saia justa. Pode mandar sem filtro, que a gente tá aqui pra... Tu falou que é um cara all-in, né? Muitas vezes ali nas vendas. E aí tu usou uma frase aqui, às vezes o cliente pode ter uma impressão que eu tô ali querendo tomar o dinheiro dele. Sim. Quanto mais pressão tu coloca, não tende a aparecer pro cliente que o vendedor tá querendo puxar e forçar aquela venda mais para benefício dele? Qual que é o limiar? Como que tu faz com que ele não sinta isso de que não, esse cara tá botando tanta pressão, ele quer arrancar meu dinheiro? Como que tu faz ele perceber o contrário? Esse cara só tá
pressionando para que eu saia do zero e consiga atingir o meu resultado, né? Cara, muito boa essa pergunta, assim. Fantástica, na verdade. É uma pergunta que é uma pergunta bem profunda e a diferença entre uma coisa e outra é bem sutil, de fato, né? E aí eu vou colocar como funciona na minha cabeça. É verdade que quanto mais desesperado você parecer pela venda, menos confiável tu é para o empresário. E se venda é uma transferência de confiança, tu vai perder. Ou seja, tu não vai fechar a venda. Então isso é um fato, isso é indiscutível. Se o cara me percebe desesperado pela venda, esquece. Eu vou possivelmente perder a maioria das vendas porque a pessoa não vai ter confiado em mim. E a jornada é: confia no vendedor, confia no produto, depois confia na empresa. Essa é a jornada de todo potencial cliente. Agora, qual que é o ponto aqui? Quando eu estou iniciando uma ligação ou reunião de venda, que eu falo assim para o empresário: cara, tu tá dormindo mal. Eu tô vendo nos teus olhos que tu tá dormindo mal. Que eu trago um tipo de pergunta ou abordagem totalmente atípica do que ele está acostumado a ouvir, ou, por exemplo, é bom responder com história, né? Teve uma reunião que eu entrei para fazer com um empresário paraibano, dominante, né? Aquele cara que chega na tua casa, ele quer dizer o que ele vai almoçar, a hora que ele vai almoçar, ou seja, ele chega e quer mandar. Então, ele chegou na minha casa, que era uma reunião via Meet, ali é a minha casa, eu só faço aquilo. Só que ele chegou pra gente desenvolver sobre o negócio dele. E aí ele chegou, ele já foi estralando o dedo, eu só tenho 3 minutos. Aí, nesse momento, eu tenho 2 posturas possíveis para assumir. Ou eu vou como é que eu posso dizer, sentir essa pressão que ele está impondo a mim e meio que me fragilizar, não, tudo bem, E trabalhar no formato imposto por ele, né? Imposto por ele, ou bater de frente, que é o que eu falo da postura all-in. Então, eu falei pro cara, se for 3 minutos, eu nem avanço. Eu não avanço contigo. Então, naquele momento, eu abro a janela de possibilidade para ele dizer, naquele momento, ele nem me conhece, nem sabe o que eu faço, e dizer, eu não vou fechar contigo, porque eu não gostei da tua abordagem, eu não gostei da tua postura, eu queria que tu tivesse buscado entender o porquê eu só tenho 3 minutos. Então, quando eu abro janela de possibilidade para o cara me dar não a qualquer momento, na verdade, eu estou mostrando para ele que a venda para mim não é o mais importante. Eu estou muito mais imbuído de mudar a realidade do cara através do que eu vendo, seja um produto ou serviço. Então, é exatamente isso que acontece. E é uma virada de chave mental na cabeça de quem está do outro lado, automática. Quando ele percebe de verdade que a venda não é o que está te movendo naquele momento ali, ele confia em ti. Esquece, confia em ti, ele vai comprar o que tu vende. Eu acho que até mencionei contigo um tempo atrás. Quinzenalmente eu estou ministrando um treinamento de vendas, né? Sim. E tem um momento do treinamento que eu compartilho de um jeito bem cearense para os vendedores, que é o seguinte: quem é que manda nessa chibata? Uhum. E aí, como a gente do Brasil todo, nem todo mundo é acostumado a ouvir essa frase aqui, a gente fala muito, né? Quem manda nessa chibata sou eu, né? E às vezes o vendedor precisa colocar essa postura, porque se ele não demonstrar que ele é o líder do processo, né, que o processo de vendas é do vendedor e da empresa. Sim. O cliente, e aí, obviamente, a empresa, ela investiu dinheiro, recurso, para entender que aquele processo converte. Sim. Se eu deixo o cliente mandar no processo, eu não vou aplicar algo que já foi testado, que já foi aprovado e que a gente sabe que dá resultado. Então, o vendedor ele tem que fazer esse posicionamento, porque senão tu ia ter que apresentar a tua proposta em 3 minutos. E tu sabe que o teu processo precisa mais que 3 minutos para converter. E curioso que esse cara, ele passou 2 horas, quase 2 horas e meia comigo na reunião. No mesmo dia? No mesmo dia. A reunião foi 7 da noite, porque ele não podia fazer durante o dia. Quem falou comigo foi o parceiro dele que tinha uma procuração, porque ele geralmente não faz reunião. Então, cara, ele consegue às 7? Consigo. Então eu já fiz um sacrifício a mais por esse cara. Ele chega ainda querendo ditar a regra. Não, meu patrão, não vai ser dessa forma. Aí, como eu falei, ele confiou tanto em mim que ele fechou o contrato no dia e fez o Pix no dia, à noite. Ou seja, porque é sobre isso. Venda é o quanto a pessoa do outro lado vai confiar no que tu tá falando, ou na tua pessoa, né? Em primazia. Eu gostei da tua resposta. Está disposto a perder uma venda
deixa uma mensagem clara para a pessoa que tu não tá ali somente e exclusivamente pela grana dela. Exatamente então, isso. se colocar numa posição de vulnerabilidade também, ao mesmo tempo que tu bota pressão, você se demonstra vulnerável, você está passando uma mensagem ali pro cliente que tu não só quer arrancar o dinheiro dele. Exatamente. Boa. Rafa, outra pergunta. Qual foi a venda mais difícil, cara, que tu já fez? Consegue lembrar aí de uma situação desafiadora? Cara, teve uma venda recente que foi bem difícil. Eu poderia trazer uma resposta romântica, né? A venda mais difícil foi a primeira venda e tal. Eu não vou por esse caminho, que não é o meu perfil. Mas uma das vendas bem difíceis que eu fiz recentemente, por quê? Porque o empresário, ele tinha essa postura, que é importante, né, que a gente realmente estude um pouco ali sobre... foi uma coisa que um amigo meu, Bruno Levi, né, ele é um cara especialista em perfil comportamental, então ele entendia muito e ele meio que me ajudou muito, revolucionou até a minha forma de vender. E aí, existem de fato perfis diferentes de pessoas, comportamento diferente. Esse cara, que é o cara que quer mandar no que você vai fazer e tal, ele é um cara totalmente diferente daquele outro que já é um cara que precisa mais entender números, entender prazos, né? O cara que já vem meio que frustrado com experiências ruins, passadas e tudo. E eu peguei um empresário bem estável, aquele cara que tu pode dar uma cambalhota, o cara vai sorrir assim 5%, o cara não vai expressar tanta emoção, é o cara mais centrado e tudo. E esse cara já tinha vindo de algumas experiências ruins, né, com empresas que diziam oferecer a mesma coisa que nós. E eu fiz uma primeira reunião com o filho dele. Aí eu consegui vender para o filho dele, ou seja, confiou em mim. E ele não participou da reunião, né? O pai era uma família, empresa familiar. Aí o filho, digamos, fez com que tivesse uma reunião com o pai. Então era pai e filho. O filho já tinha comprado, estava vendendo para o pai, e agora tinha que vender para o pai. É aquele típico caso que você precisa subir uma ali até chegar nos tomadores de decisão, né? E aí fiz a segunda reunião com o pai. E aí o pai pediu uma reunião, a terceira, com ele, o filho e a mãe. Né? E a mãe, no final das contas, era a financeira, né? E eu percebi que quem estava mais inseguro era o pai. Ele estava muito inseguro em relação ao investimento que eles iriam fazer no projeto. E eu já tinha usado... Eu não tinha falhado no follow, eu já tinha usado as técnicas que eu poderia usar... Rapó, conexão, contorno de objeção, o preço estava adequado, eu adequei o preço ao que ele havia me pedido, só que eu percebi que ele estava inseguro e eu fiquei, cara, era a terceira reunião, eu estava indo para a terceira reunião e eu sabia, ou ele vai me dar um sim, ou ele vai me dar um não. Aí o que é que eu posso fazer para esse cara confiar em mim, pô? E confiar em mim, no final das contas, é como eu te falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que ele acredite que vender para mim aqui não é o mais importante. Aí, eu casei, e eu sou de interior, e no meu casamento eu disse para minha esposa que ainda eu queria ter um touro mecânico, né, no meu casamento, só que não consegui a aprovação. Aí depois eu posso, pelo menos na festa, tá com um chapéu para remeter o interior ali e tal, o pego de boi, vaquejado, essa coisa toda, que eu tenho uma família que gosta disso. Aí, não, pode. E esse chapéu tava num escritório, eu levei esse chapéu pro escritório. Aí eu tô aqui já iniciando, eu tava no final da reunião. No final, cara, é agora, o que eu posso fazer para esse cara confiar em mim? Eu olhei pro chapéu e cara, eu vou incorporar aqui o Indiana Jones, porque eu sei que ele conhece. Eu peguei o chapéu, peguei um fio de energia que tava do meu lado aqui, mas é o seguinte, se tu não confiar no Indiana Jones agora, tu não vai confiar em mais ninguém. O que vier de problema, a gente vai passar por cima. O meu coordenador tava atrás de mim, no vídeo ele fala assim, esse cara é maluco. Então, eu acho que essa foi uma venda bem difícil, que teve um final feliz, mas teve um final feliz porque eu tive a coragem de arriscar o cara me dar um não pela loucura que eu vi naquele momento. Então, e o fechamento foi nesse momento aí? Ele assinou o contrato nesse dia. Com o Indiana Jones. Com o Indiana Jones. Então, ele não confiou no Rafael Preto Vendedor, mas confiou no Indiana Jones. Então, cara, que loucura, viu? Muito legal. E é engraçado porque é nesses momentos que a gente vê que venda é um bicho emocional, né? Óbvio que a análise racional do financeiro, de prazos, garantias, ela acontece, mas às vezes o que falta, assim, aquela decisão, ela é emocional no final das contas, né? Cara, isso, desculpa te interromper, mas é tão verdade isso que eu fiquei, depois que eu comecei a fazer várias reuniões de venda, né, e até falar ali mesmo com o empresário antes da reunião de venda, porque antes eu fazia ligação provavelmente, depois eu comecei a fazer a reunião ali,
para estar frente a frente com o empresário. E aí, geralmente, as primeiras apresentações que eu fazia eram bem longas. Eram 3 horas, em 2 momentos. 1h30, 1h30, 1 hora e tal. Então pô, tu passar 2 horas com o empresário é um tempo, né, bem considerável, eu acho. E aí, eu fui ouvindo respostas comuns, parecidas. E aí, isso me fez exatamente chegar a essa conclusão que eu já ouvi as pessoas falarem, os treinadores de vendas e tal, mas ainda não tinha visto acontecer na prática. Que eu, tipo assim, eu explicava o que eu fazia, os benefícios, como queria ter o retorno, investimento, forma de pagamento. Então, tudo que diz respeito ao techniquez do que eu faço, a característica que eu faço, eu explicava, o cara compreendia. Só que no final ele falava assim, ó, cara, gostei de ti, vamos fechar. Aí eu ficava, pô, bicho, se tu precisava só gostar de mim, porque tu não me avisou antes, que eu passava 3 horas da minha vida aqui querendo te explicar tudo que eu faço, para no final das contas tu ter que comprar de mim porque tu gostou de mim. Então, é sobre isso. E quanto mais a gente entender isso, né, mais a gente vai vender melhor. Porque quando o cara pode gostar de mim com 3 minutos de reunião, eu vou precisar explicar para ele o que é que vai acontecer, tecnicamente falando, processualmente falando, mas ele já vai ter comprado. Até por uma questão de alinhamento, né? Para que lá na frente o cara saiba que foi daquele jeito que ele comprou. As formalidades ficam secundárias, porque tem tem vendedor que busca vender através da formalidade, do que ele faz, do que ele entrega. Esquece, pô, se o cara não confiar em você, ele não vai. Se o cara não gostar de ti, parece loucura falar isso, mas é a verdade. Se o cara não gostar de ti, ele não vai comprar de ti. Não vai. Tu já levou um bolo, assim, de um cliente que ficou marcado? Um fora, um não. Sim. Cara, pode parecer forçação, mas nunca tomei um não de um cliente assim que me deixou assim, pô, frustrado e tudo. Porque tudo bem, venda também é matemática, né? A gente não vai converter 100% do que a gente recebe. Mas eu nunca recebi, assim, não me teve nesses 2 anos uma situação de negociação onde eu tivesse ali olhado para aquela coisa e o não do cliente tivesse me surpreendido ou me afetado demasiadamente. Até porque eu te falei, eu forço o não do cara. Eu não, cara, vamos ser adulto aqui, vamos otimizar os nossos tempos, o que é que tu quer enxergar, qual é a viagem que tu quer fazer, tu consegue buscar o teu filho na escola. Então, meu papo é dessa forma com o empresário. Então, eu vou trabalhar para que isso aconteça na tua realidade. Se tu não perceber que é possível, já pode me dar um não. Eu falo até para o empresário, meu coração é de aço, eu suporto não para vendedor é graxa para mecânico, então vamos para frente. Então, não teve muito essa... Já tive cara que fechou o contrato, cara, inclusive, que curiosamente, tá? E aí, não é bom falar, mas era um nicho que tu poderia esperar qualquer coisa, menos que ele fosse voltar atrás de um contrato assinado, por exemplo, porque dado a natureza do que ele vendia, né? E aí o cara fechou num dia, no outro ele disse que não ia mais avançar, pediu para eu formalizar. E aí, nessas horas também, eu mostro a minha coerência para quem está do outro lado, que para mim o importante não é só a venda. Então, já tiveram vários empresários que, pô, tem como tu ver um cara vem pisando ali em ovo, né? Não, cara, esquece, pô, relaxa, eu vou cuidar do distrato aqui para você. Se você não confia ou não é o momento da gente avançar, não tem problema, é vida que segue, vamos para cima. Não perco muito tempo sofrendo por venda, não. E nem me alegro muito também, né? Porque venda agora tu sabe que agora vai ter que dizer qual era o nicho desse cara, né? É porque... mas era um escritório de advocacia, né? E aí eu, pô, esperava de qualquer lugar. O cara tratou e depois distratou. Né? Um contrato ali sem haver uma razão contratual para que houvesse. Foi arbitrário da parte dele, né? E até me veio assim para eu falar para ele. Né? Veio para eu escrever pro cara. Pô, tu tá distratando aqui de forma arbitrária, não tem nada. Aí eu, não, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder energia com isso, não, a vida que segue. Porque aí é um retorno muito comercial, né? Tipo assim, no jurídico eu tô ok, né? Se eu quiser, não tem motivo. Mas comercialmente gera um desgaste, né? Então é mais fácil deixar partir do que gerar esse desgaste. Exato. Rafael, eu quero entrar num ponto agora mais de telefonema mesmo, né? De ligação, a gente entrar em um assunto mais direcionado ao tema principal do nosso papo. E aí a gente agora vai separar o que é que... Vai separar um vendedor mediano por telefone de um cara que é monstro, um cara que tem resultado pesado, né? E aí
Acho que a primeira pergunta desse ponto é quantas ligações um vendedor de alta performance faz por dia? 150. 150 é a meta. Pode botar 150. Alta performance é isso, 150 ligações de dia. Não tem como esse cara não ficar ninja. Assim, o cara pode começar hoje, zerado. Só que tem alguns fatores, mas responder de maneira objetiva, meu amigo. Se você fizer por 3 meses, não, 3 meses é muito, 45 dias, 150 ligações todo dia, você começa um vendedor hoje, no 46º dia você tá outra pessoa, irreconhecível. Então, é isso. Tu tem uma técnica para engrenar nas ligações? A gente estava até comentando aqui no bastidor, né? Que tem vários níveis, a gente está falando com vendedores de todos os níveis, né? O cara que já está com musculatura maior de ligação, o cara que tem o medo ainda ali de ligação, da ligação e tal, mas o que é que eu fazia muito, né? Para engrenar, é o que eu tava. É a famosa ligação para esquentar a pólvora, né? Então o cara começa ali frio no dia, e aí eu estabeleço algumas metas diárias, né, algumas ligações minhas, na verdade, para eu começar e só soltar ali a musculatura de vendas, né, esquentar ali, digamos, ganhar um pouco mais de autoconfiança. Já ouvi o primeiro estresse muitas vezes, o primeiro não me liga depois e tal, porque muitas vezes o vendedor ele cria uma caricatura na cabeça dele, a pior possível, é igual mãe, né, o vendedor iniciante ele é igual mãe. Como assim igual mãe? Mãe, ela vai do pior para o melhor. Ela não vai do melhor para o pior. O filho sai de casa e passa 30 minutos sem responder. Aí, pô, meu filho foi sequestrado. Aí não, só descarregou. No final das contas, só descarregou o celular. Aí o vendedor iniciante, que nunca ligou, ele imagina o empresário do outro lado, não, é tipo Jack Sparrow. Não, o cara é um pirata, o cara tá pronto para atender a ligação e ser estressado comigo e mandar eu para aquele lugar. E a maioria das coisas não é o que acontece. Então, essas ligações iniciais ali para você sentir a realidade e se habituar com a realidade, faz uma significativa diferença ali no teu dia. Então, é muito mais uma questão de mentalidade. Total. Ao invés de, vou fazer aqui as 5 primeiras ligações e elas é que vão setar a minha emoção, se eu fechar algo nas 5 primeiras, eu vou ficar feliz, se eu só levar não, vou ficar triste. Ao invés de olhar desse jeito, eu olho de uma forma mais light, né? Eu vou apenas esquentar os motores. Depois daqui... Passar por esse ciclo aqui para realmente começar a tracionar ali no dia. Claro que existem outros... Existe um outro fator que para mim é o principal para o cara pegar o telefone e ligar. Você falou sobre mental. Para mim isso é 100% mental. Eu digo 80% mental, né? E 20% técnico. Mas é muito sobre a mentalidade do cara. E a maneira como o vendedor ele se enxerga é determinante para ele pegar o telefone e ligar. Se ele não se entender como um agente transformador na vida de quem está do outro lado, ele não vai ter a coragem necessária para pegar o telefone e ligar. Então, por que eu tenho um episódio aqui, um empresário aqui de Fortaleza, que eu liguei para ele quase 17 horas. E aí, quando eu liguei, eu ouvi uns 30 palavrões. Eu sabia que não era comigo. Sabia, eu acho que 17 horas eu imaginei. Cara, o dono de revenda de veio, meu amigo, o que esse cara deve ter resolvido de problema hoje. E aqui ele tá só, né, jogando aqui. Eu mesmo desliguei o telefone. Desliguei o telefone porque a própria Bíblia diz, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Então não era o tempo de fazer ligação para aquele empresário. Quando foi no dia seguinte, 9 da manhã, eu já tinha olhado o Instagram dele. Tinha visto ele dançando Raça Negra. Aí pronto, vou te pegar aqui, doutor. É aqui que você vai vir comigo. Vamos dançar um samba junto, né? Liguei pra ele, falei o nome, cara, antes de qualquer coisa, quando você abrir seu curso de samba, eu sou seu primeiro aluno. Pronto, esquece, o cara sorriu, me conectei, qualifiquei, agendei. Ele é cliente do grupo, né? Que eu fazia parte até hoje. Só que, se eu não tivesse essa convicção de que, eu consigo ajudar o cara. O que eu vendo ajuda o cara. Essa convicção é determinante. Eu sou um portador de uma boa notícia para quem está do outro lado. Então começa por aí. Eu não sou o cara chato, eu não sou o cara interesseiro, eu não sou o cara mais educado, porque meu Deus do céu, o vendedor que não vai ganhar 2 mil de comissão é que pensa isso. Na vida toda, eu já dei treinamento de venda que eu falava assim, cara, você conhece com quem você vai conversar, para quem você vai ligar, você olha o Instagram do cara,
Não é falta de educação, não. Olhar o Instagram da pessoa e tal, tá certo. Se você pensa isso, você vai ganhar R$1.200 por resto da vida de comissão. Mas não é, porque tu tem que conhecer com quem tu vai conversar do outro lado para que a conexão seja possível, né? Então, é por aí. Tu fez o rapó com o cara falando do samba que tu viu no Ele Instagram tava dele? dançando do Raça Negra, né? No Reels lá da empresa. Aí eu já meti essa na 30 segundos de ligação, já falei disso, o cara riu. E ele é um cara, né? O advisor do projeto que tá lá com ele, disse que ele, de fato, ele é um cara rasqueirão. É aquele cara bruto. Aham. Bruto mesmo. Ele é daquela forma. Mas no bruto ou desbruto, amigo, não tem que resistir a um rapó bem feito. Não É tem. engraçado, né? No dia seguinte, uma situação completamente diferente. Completamente diferente. Só que se eu não tivesse essa convicção, eu já teria, não vou e tal. Então essa convicção é o que te faz, é essa convicção que fomenta a tua coragem. Então a tua convicção do que tu de fato faz, eu tenho potencial de fazer na vida de quem tá do outro lado, é o catalisador da tua coragem. Todo dia, tu tendo essa clareza, tu pega o telefone e liga, pô. O primeiro não foi, vai ser o segundo não foi, vai ser o terceiro, não, vai ser o quarto, vai bater num cara que vai abrir a porta e tu vai, cara, tem uma boa notícia pra te dar. E aí, Cara, tu acha que o rapó é o principal responsável pelo fechamento, por conquistar a confiança do cliente? eu diria que não, se eu não digo o principal, é um dos principais. Para mim, é o principal ponto da venda é a conexão. Só que eu tenho que entender que venda é um processo, né? Porque às vezes a gente fala muito do rapó, ou eu tenho muito essa ênfase, né? As pessoas me olham muito com essa ótica, né? Da conexão, da abordagem diferente, mas eu tenho consciência que isso não é uma bala de prata. Eu tenho consciência de que o rapó, ele me serve, ele serve ao meu processo, ele serve à maneira como eu vou conduzir. Então, se eu consigo gerar conexão, eu vou ter mais fluidez em toda a tratativa que eu tiver com o empresário. Inclusive, eu comprei um livro para o meu filho, né, 2 anos e 9 meses, o Oliver, e aí no livro, no capítulo 4 do livro, que é o cérebro da criança, o título do livro, tem lá, o capítulo 4 é conectar para direcionar. Conectar para direcionar. Então, quando eu li aquilo, eu vi que era o que eu fazia, é o que eu faço em vendas. Porque pensa o seguinte, Pedro, digamos que tu é empresário, certo? Eu tenho um baita produto para ti, ou um serviço. Vou te ligar agora. Te liguei, tu atendeu. Eu tenho um objetivo, te apresentar o meu serviço, ou o meu produto. O teu objetivo é totalmente diferente do meu. Tu pode estar querendo pagar um boleto, tu pode estar esperando um telefonema da esposa, tu pode estar gravando um podcast. Então, como é que eu faço para o teu objetivo passar a ser o mesmo que o meu? E a gente ter fluidez na nossa tratativa? É através do rapó, é através da conexão. Então, conectar para direcionar. Anota aí, vendedor, que tu vai ser mais feliz. Cara, eu não gosto de destacar corte durante o podcast, não, mas esse é um. Muito bom essa perspectiva aí que tu trouxe. Eu acho que tem uma sacada boa aí para vendedor que tá ouvindo aí. Volta uns segundinhos e escuta de novo isso aqui que o Rafael falou, que tem ouro muito grande aí. Cara, 150 ligações. Molezinha, pô, 75 de manhã, 75 tarde, tranquilo. Já quebrou em 2, né? Tranquilo demais. E vamos lá, num dia normal desse vendedor de alta performance, 150 ligações. Quantos não atendimentos? Quantos atendimentos? Quantos próximos passos? Em média, o que é de sucesso? O que é um dia de sucesso? Olhando para esses números, ligações atendidas, agendamentos realizados. Eu vou partir aqui do cenário, que tem alguns cenários distintos aqui, né? Eu posso estar falando de uma operação, por exemplo, comercial, onde o meu comercial, ele receba uma demanda gerada de alguma estrutura de marketing que eu tenha, interna ou terceirizada, que seja. Mas eu não vou partir nem desse cenário, eu vou partir de um cenário que talvez seja mais comum a qualquer pessoa. Vamos trabalhar os dois. Pronto, então vamos lá. O cara que está num cenário onde ele vai prospectar, por exemplo, ele vai prospectar ativamente ali, o outbound, ele vai prospectar ativamente, ele vai baixar a lista do Google Maps, vai fazer BDR e tal, vai ser esse cara. 150 ligações, na média, ele vai ser atendido por 50% disso. Atendido, tá? Desses atendimentos, então tem 150, 75 ali na média, né? Ele vai ser atendido. Desses 50%, ele vai falar ali com decisores efetivamente ali, 170, uns 40, 30 na média.
Se ele tiver a lista relativamente, né, bem, não é bem trabalhada, mas bem filtrada, bem filtrada ali, tiver um trabalhozinho prévio de inteligência comercial, ele consegue bater ali em, vou botar 20 a 25 decisores. Desses, se ele agendar ali uma média de... Dos 75 que atenderam, ele vai mais ou menos ali 20 a 25 decisores. 20 a 25 decisores. Se ele catar 2 dias aí, pronto, tá um excelente dia. 2 agendamentos, 2 envios de proposta, dependendo do que ele venda, do processo dele. Então, isso dentro dessa operação outbound, né? Então, dos decisores, se ele reverter 10% desses decisores em agendamento, já foi um dia de sucesso. É um dia de sucesso, porque é uma lista fria, é um cara que não conhece a empresa, não conhece o produto. Então, o cara meio que foi o marketing e a venda no mesmo processo. Na prática, é isso. Já na operação inbound, não. O marketing, ele ativa o cara, entrega na tua mão, então tu coloca isso vezes 2. Então, o cara, nessa volumetria aí, se ele agendar umas 4, né, no mínimo ali, ele está fazendo um bom resultado também diário. Legal. Isso é muito bom de trazer isso, Rafael, porque às vezes o cara se escuta assim, pô, 150, eu vou fechar aqui 50 negócios nesse dia, né? Quem não tá tão ligado ali em trabalhar com volume em vendas. Mas vem cá, volume é necessário, é fundamental? Cara, E não aqui, dá para vender sem volume? Não. Sim, você consegue vender sem volume, mas você não vai vender o quanto você pode. O quanto está disponível para ti no mercado. E é muito bom eu falar sobre isso, porque eu não sou o cara do volume. Mas eu entendi, eu aprendi, eu sei que o volume, né, poderia até falar aqui um termo juridiquês, né, ele é sine qua non, ele é indispensável, o volume ele é indispensável. E aí eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda o porquê o volume ele é fundamental para você, enquanto vendedor. É fundamental. Eu estou fazendo 120 ligações, se tu fizer 150, tu vai vender mais. Estou fazendo, se conseguir fazer 180, então não abre mão do volume, do empilhamento, né, do empilhamento. E eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a prospectar, uns 2 anos atrás, revenda de veículos aqui em Fortaleza, eu comecei ali na Rogaciano Leite. Quem é aqui de Fortaleza sabe que o que tem de revenda de veículos na Rogaciano Leite, né? Ali a avenida é um ouro. E aí eu comecei a prospectar, por quê? Porque eu sempre quis ser vendedor de carro. Aí eu fui sem experiência, cara, por onde que eu vou transitar inicialmente? Aí já vai uma outra dica aqui, ó. Se você nunca prospectou, vai começar a prospectar, escolhe algum segmento que tu tenha alguma familiaridade. Porque tu já vai para um ambiente desconfortável, que é a prospecção. Aí tu ainda vai prospectar algo ou alguém que tu não tem nenhum tipo de familiaridade, que não te é confortável de nenhuma forma, aí tu vai tornar ainda mais adverso esse teu cenário e a probabilidade de tu suportar isso por pouco tempo, ela aumenta. Então, eu fui sagaz. Nossa, eu vou prospectar, bater na porta de quem não está esperando a ligação, eu vou prospectar a revenda de carro, que para mim vai ser legal falar sobre carro, abordar donos de carro e tal, e vai ser mais confortável. E assim eu fiz. Aí eu comecei, sabendo que eu precisava do volume. Aí quando eu fiz a primeira ligação, horrível a ligação, horrível. Só que eu consegui o nome do gerente da empresa e consegui saber que ele estava com a empresa lá fazendo o trabalho que eu estava oferecendo. Quando eu liguei para a segunda, eu falei o nome do gerente da primeira e que ele estava com a empresa. E perguntei, cara, como é que tá o teu cenário aí? Porque o fulano de tal, e naquele tom familiar, né? Fulano de tal, gente boa demais, cara, tá com a empresa, como é que tá aí? Aí eu consegui abrir a porta da segunda com a informação da primeira. Quando eu liguei para a terceira, eu falei o nome da primeira, o dono da segunda, o cenário de ambas, para abrir a porta da terceira. Só que foi um fato engraçado, foi o seguinte, quando eu liguei para a primeira, ele falou, cara, tem tantos carros no showroom. Aí eu não sabia nem o que era showroom. Aí eu fui no Google, não, showroom é o salão. Então, tem um dialeto, um vocabulário próprio aqui. Então, o volume, ele te traz uma inteligência na prospecção. Então, quando tu falar com um professor ou um dono de escola, ele não vai falar cliente, vai falar aluno. Um dono de clínica vai falar paciente. O cara da revenda vai falar showroom. Então, o volume te traz uma inteligência comercial, desde que você tenha uma escuta ativa. Esteja sensível ao que está sendo dito para o cara. Então, quanto mais volume, mais riqueza de informação tu tem. Quanto mais riqueza de informação, mais familiar tu é para quem tu está ligando. E aí pronto, foi familiar, tu tem 50% do processo ganho. Legal. Outra sacada boa essa aí, né?
E colocar ali um concorrente contra o outro de uma forma sutil, né? Tem resultado, né? Tem os seus efeitos positivos sempre. Cara, mais uma vez, 150 ligações, 2 agendamentos no final do dia, numa lista top 4. Para algumas pessoas isso pode parecer pouco, e aquela quantidade massiva de insucessos, entre aspas, né? Pô, 150 para, vamos botar 4. Eu tive 146 negativas. Como lidar com esse não em massa? Não que todo mundo disse não, que metade já nem atendeu. Sim. Mas queira ou não atender também dá um sentimento de rejeição. Como lidar com essa rejeição? Cara, entendendo que, assim, eu acho que naturalizando o máximo possível, assim. E assim, eu acho que todo mundo que se propõe a trabalhar com vendas, ou com esse tipo de vendas que a gente está discorrendo aqui sobre, tem que primeiro decidir. Tem que decidir. Quando eu quis abrir mão do concurso público para trabalhar como vendedor, eu decidi. Por isso que lá no meu Instagram tem o ex-concurseiro que decidiu em caixa alta ser vendedor. Porque aqui tem um ponto bem importante. Decidir ser vendedor é diferente de estar vendendo. Então tem gente que está vendendo porque, é o que me sobra. E tá tudo bem. Então o papo não é para essa pessoa. Agora, se tu quer decidir ser vendedor, porque eu decidi, porque venda para mim, de fato, é uma ferramenta de transformação para o cliente, mas para mim também. Para a minha família. Venda me abriu e está me abrindo portas que o concurso público não me abriria. A minha ambição era passar no concurso da FunSaúde para ganhar R$ 2.200 no mês. Isso se eu anunciei, né, que eu terminei o meu contrato no grupo ao qual eu fazia parte ontem no Instagram, de ontem para hoje já recebi uns 5 propostas já. Eu tenho certeza que tem proposta de 10k ali, se eu quiser, que é 5 vezes mais do que eu queria ganhar na FunSaúde. Mas por quê? Porque eu tive coragem de fazer 150 ligações no dia. Então, se tu quer mudar a tua realidade, se tu quer gerar, digamos, uma certa qualidade de vida para a tua família, venda, acho que é a ferramenta mais meritocrática que existe hoje, disponível para qualquer pessoa. Mas daí você tem que decidir. Se tu decide, fica mais fácil, o que é 146 não, 1000 não, na frente da possibilidade de tu comprar um SW4, tu comprar uma Toro, tu viajar para Gramado, isso é nada, Então, dá o tamanho devido aos problemas que tu tem no teu dia a dia, que tudo fica mais fácil. Vou para a última pergunta, linkando aos 150. 150 ligações por dia. Como é que eu coloco isso aqui? 150 ligações por dia. Em 10 dias eu estou falando de 1.500 ligações. Em 20 dias eu estou falando de 3.000 ligações. Vamos dizer que tem 20 dias úteis. No mês que é um pouquinho mais. Eu já estou falando eu vou terminar o mês com 3.000 ligações. No outro mês mais 3.000. No outro mais 3.000. De modo que num trimestre eu fiz, vamos arredondar para cima aqui, 10.000 ligações. Cara, de onde é que vem tanto lead? Não acaba. E aí, aonde que eu tô querendo chegar com essa pergunta? É que vai rolar um negócio aí em algum momento se repete, retroalimenta. Eu queria que tu falasse sobre esse ponto aqui. Mas em algum momento, porque, como eu te falei, eu vou, beleza, primeiro dia 150, eu vou ser atendido por 75. Desses 75 que eu sou atendido, eu vou bater ali em 30, 25 decisores. Desses decisores que eu bati, que é com quem efetivamente eu quero falar, eu não vou receber não de todos os demais que não avançaram. Vamos dizer, tá ocupado e tal. Então, na verdade, a matemática ela é um pouco diferente, porque, digamos, no segundo dia tem os 75 que não me atenderam, tem aqueles, né, que me atenderam. Não é 150 novos, né? 75, por exemplo. Exatamente. Então, meio que existe essa retroalimentação, mas ela é ainda mais demorada, por conta da forma como funciona o processo, de fato, ali no dia a dia, né? Mas para que isso fique redondo, pronto, tu deu uma resposta que trouxe para onde eu realmente queria chegar, que era ferramenta. Então, para que não... É impossível o cara ser um vendedor de telefone de alta performance com 150 ligações, se ele for controlar isso aí numa planilha. Sim. E aí, pelo menos, impossível é forte, mas é muito desafiador. Porque com 10 dias, o volume já tá...
vamos dizer que é 75 novos por dia, já é 750. Como é que eu cuido de 750 linhas e amanhã já tem mais linha nova? Então, o que é que tu tem a falar sobre sistema, organização, processo? De fato, esse ponto ele é bem importante e principalmente dependendo do perfil do vendedor, né? Que no caso vai ser o perfil da pessoa. Por exemplo, eu não sou um cara tão analítico ou processual. Não sou esse perfil de vendedor. Só que eu tenho consciência hoje do quanto isso é importante para mim enquanto vendedor. Porque o vendedor organizado, ele vende mais. Então, se eu vou trabalhar com esse volume, né, de prospects ou de leads e tal, uma ferramenta assim, cara, é um CRM e um VoIP, pronto. E uma ferramenta talvez para te gerar a lista. Hoje, cara, sim, hoje a internet, ela de fato abriu muitas portas, né? Eu me lembro que o fundador do grupo ao qual eu fazia parte, quando ele começou a prospectar, era lista no Google Maps, no braço, na unha, final de semana, para ele trabalhar na semana. Hoje eu tenho ferramentas praticamente gratuitas que me geram essas listas de maneira automatizada. Então, o que eu fazia em um dia, hoje eu faço em 5 minutos. Se eu tiver uns R$50 ali para investir em uma ferramenta ou uma plataforma de Big Data, né, que existem várias hoje no mercado, Econodata, Empresa Aqui, papapá. Então, todas as empresas dão uma assinaturazinha mensal, tu faz uns filtros ali, ela te gera 1000 leads, 200, quantos você quiser. Então, alguma ferramenta que te gere a lista, uma ferramenta de VoIP para tu fazer as ligações e ficar gravado, que é importante que você consiga gravar para você ouvir, né, ou escutar novamente as ligações e entender onde que você precisa melhorar, e uma ferramenta de CRM para você gerenciar todo esse fluxo aí, saber quem que te atendeu, quem não atendeu, quem qualificou, quem avançou, quem agendou, quem dropou, né, quem ficou perdido. Então essa trinca aí, VoIP, CRM e uma ferramenta de geração de lista, tu com certeza no final do ano tá engramado, sem dúvida. Bom, eu já vi que esse aqui é um dos episódios que o primeiro bloco vai ter sido mais longos. A gente vai entrar agora num assunto que é a abordagem inicial matadora, né? Como pegar o cliente ali nos primeiros segundos e não deixar ele soltar da ligação. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, a gente entra nesse assunto. Enquanto isso, deixa teu comentário para tu que está nos assistindo aqui online, né, nas redes sociais. Para você que nos assiste pela TV, aponta o teu celular para o QR Code, participa, é muito importante a gente ouvir a tua voz, a tua mensagem, enfim. Cuida, segura que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou, brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje aqui com a presença de Rafael Pires, falando sobre vendas por telefone, né? Como converter, como captar, como gerar clientes para a tua base através de ligações. Como prometido no bloco anterior, Rafael, agora a gente vai falar de abordagens, né? Ligação por telefone, geralmente aqueles primeiros segundos eles valem ouro, né? Sim. E a gente precisa ter muito cuidado no que é que você vai falar nesses primeiros segundos. Qual que é o formato que tu considera que tende a segurar mais a atenção do cliente? Cara, uma abordagem que quebre o padrão.
Acho que essa é a dica mais simples e a mais efetiva. Você tem que ter uma abordagem que quebre o padrão. Porque aí, eu dizer literalmente como o cara deve fazer, eu acho que é demais. Por quê? Porque tem perfis distintos de pessoas. Eu sou um cara mais enérgico. Eu sou um cara mais atrevido. Só que eu conheço vendedores que são introspectivos, que não são tão atrevidos como eu, que tem uma abordagem com menos energia que a minha, que quebra o padrão. Então, é eu ligar pra pessoa e, oi Pedro, e aí cara, já tomou um cafezinho sem açúcar hoje? Assim, é impossível, ou seja, ou então eu vi o Instagram do cara e fala, Pedrão, cara, assim, eu tenho sonhos de ter uma barra parecida com a tua, irmão. De verdade, é muito diferente. Então, abordagens que quebram o padrão. Porque aí vai outra dica de ouro, que é essa daqui de verdade, é de ouro. É o seguinte, galera. Isso aí vale o Pix? Vale. Essa aqui vale o Pix. É o seguinte, ó. Nós somos vendedores. Nós estamos ligando para vender alguma coisa. É o que nós estamos fazendo sem vergonha, tá? Sem vergonha. Só que, se a pessoa que está do outro lado me perceber um vendedor antes de eu gerar conexão com ela, eu vou perder. Então, crachá do vendedor só depois da conexão. Se eu colocar antes, esquece, eu vou perder. Então, a abordagem que quebre o padrão. E aí, eu até brinco lá. Tudo que for moral e verdadeiro, você pode utilizar, pô. Tem uma abordagem inicial que sempre funciona pra ti? Cara, eu não sou, como eu te falei, eu não sou o cara processual e sistemático, mas se eu tivesse catalogado, com certeza eu já teria abordagens que eu as estaria repetindo, né? Qual é que tu mais curte? Cara, eu acho que é a do sobrenome. Sobrenome é uma que... cara, sobrenome é uma que nunca falha. O cara bateu um sobrenome diferente, cria uma abordagem em cima do sobrenome. Geralmente eu gosto também de jogar muito com as regiões, né? De cada empresário ali, ou seja, conhecer o DDD. Então, mineiro, eu vou falar do pão de queijo, feijão tropeiro. O gaúcho, eu vou falar do chimarrão. O baiano, eu vou falar do acarajé. O nordestino aqui, né? O meu conterrâneo, é parede meia. Né? Parede meia aqui, irmão. Tá quase ouvindo aqui o martelo da casa do outro e tal. Ou seja, eu me lanço lá na realidade do cara. É conexão, é familiaridade. Então, o cara que é mais sistemático, pô, eu te botar. Se eu ligar pro sul, falar de chimarrão. Pro norte, falar da açaí e tal. E aí, funciona. Na maioria das vezes. O que não falar nos primeiros segundos? Cara, eu sou do ponto de vista que você pode falar tudo que você quiser, desde que seja verdadeiro e moral. O que não falar, eu não tenho esse filtro. Rafael, Não, eu digo no sentido de... como não abordar, porque é garantido que não vai dar certo. Essa é a pergunta. Não abordar parecendo um vendedor. Se você abordar parecendo... Dá um exemplo. Oi Pedro, bom dia, tudo bem? Aqui é Rafael, consultor. Meu amigo, esquece, perdeu. Sem energia, falou consultor, executivo, esquece, você vai perder. Não pareça vendedor no início da ligação que você vai perder. O cara não vai te dar atenção. A primeira frase que tu usa, ela tem um peso de importância muito grande, né? Sim. E aí, deixa eu ser mais sistemático até aqui na resposta, para aproveitar para quem é o cara mais sistemático. Se eu for desenhar aqui um roteiro de ligação, eu tenho no primeiro tópico a apresentação e no segundo tópico eu tenho um rapport, eu tenho a conexão. A apresentação para mim é simples, é a apresentação enérgica. Eu tenho que ligar vivo pro cara, vivo. Pro cara saber, pô, é uma pessoa do outro lado. O que é que esse cara vai me falar? Porque às vezes, o que acontece? A forma de transmitir a mensagem não é coerente com o conteúdo da mensagem. Então, Pedro, tô te ligando com a boa notícia que eu vou economizar 20% de energia, pô, pra você, pra tu ter 3 ar-condicionado, uma jacuzzi. Aí eu fala, Pedro, tudo bom, meu querido? Não esquece, é incoerente, não faz sentido na mente de quem tá do outro lado. Então, Pedrão, irmão, esquece, agora é Caribe em casa, agora é jacuzzi, agora é ar-condicionado nos... Então, essa forma de eu comunicar tem que ser coerente com o que eu vou comunicar. Então, a apresentação é energia. Só que, às vezes, tem vendedor prolixo, né? O cara fala muito. Então, sim, você pode metrificar. É 30 segundos, irmão, que tu tem ali. Se tu não transformar 30 segundos em 1 minuto, 1 minuto em 5, que essa quem criou isso? É a minha cabeça. Então, é 30 segundos para merecer 1 para merecer 5, 5 para merecer 15. E aí, você vai avançando nessas vitórias aí. Então, às vezes, o que acontece? Eu percebo que o cara, ele é muito liso.
Quando esse cara é muito liso, como assim? Ah, tô ocupado. Ah, tá não sei o quê. Ah, tá não sei o quê. E tal. Aí eu inverto. Aí, ao invés de eu começar me apresentando, porque tem gente que acha isso um absurdo. Não, cara, tem que falar o que eu sou, de onde eu sou, o que eu faço e tal. Não, cara, se tu falar isso, tu vai perder. Aí eu já começo com o rapó e me apresento depois. E aí, tem um cara que, uma situação, um empresário do Teresina, Piauí. Meu amigo, eu fiz uma ligação. Esse cara, eu liguei pra ele, toda vez que eu ligava, eu ouvi o som da rua. O cara tava ocupado, o cara na rua, eu não queria soltar ele. Não, tô ocupado, não sei o que. Aí o rapaz... Eu vou ter que quebrar o padrão aqui multiplicado por 10 nesse cara aqui, porque senão esse cara não vai me dar tempo dele, não vai acontecer. Aí eu, quer saber da coisa? Acho que isso inclusive foi um dos primeiros reels que eu liguei. Eu tô em pé, eu vou ligar em pé pra esse cara. Eu bati na mesa aqui, na verdade eu tô falando com ele, eu bato na mesa aí. Fala, falando de tal, que cara, é o seguinte, eu quero 5 minutos da tua vida pra mudar 20 anos da tua história. É agora. Ou seja, é agora. Aí o cara, pô, não sei o que, meu filho, vamos dentro. E passou 30 minutos comigo na ligação. Ou seja, já comecei quebrando o padrão, indo dentro do cara. Porque às vezes tem que ser mais enérgico. E o ser mais enérgico, ou ter mais efetividade, é eu inverter essa ordem. Não tenha medo, pô, de gerar conexão pra depois. Quando tu conecta com o cara, tu vai falar, pô, não, cara, só indo agora ao objetivo do contato. Eu sou o Rafael, da empresa tal. Tu já se conectou. Então tu pode botar o crachá de vendedor agora. Fica mais tranquilo. Eu gostei desse exemplo porque tu fala de ficar em pé, né? De isso aí vira uma chave interna, né? Dentro da cabeça, bota uma energia diferente. Certeza. Assim, se eu não fico em pé, eu sempre cuido da postura, porque vendas também é energia. Por sem energia é complicado. A minha esposa, ela sempre observa que eu só sei falar no telefone andando. Eu não sei fazer uma ligação sentada. Uma ligação, ainda que seja para farmácia. Eu não sei ligar sentado porque eu acho que se eu ligar sentado eu vou me expressar mal. Então, de vendas nem se fala. Eu só sei falar andando. E por quê? Porque justamente é colocar ali, eu estou vivo, eu estou presente, eu estou aqui contigo e eu tenho energia sendo colocada em jogo. E é um hábito que eu tenho, mas com certeza faz veio diferença, junto, né? Positivamente falando. Uma ligação sentada, acho que ela faz muita diferença. Óbvio, tudo tem seu contexto, né? Tipo, esse cara foi uma situação que te pediu muita energia, tu foi lá e mudou o teu próprio posicionamento. Sim. Muito bom. Rafael, objeções, né? É comum tu ligar pro cara e ele, tô sem tempo, tô ocupado, acabei de entrar numa reunião, me liga depois, eu não gosto de receber ligação. E aí? Cara, objeção pra mim, primeiro, cara, dá a objeção também que ela tem. Pô, objeção, primeiro, que não é um não. Já começa por aí. Então, porque se o cara quisesse te dar um não, ele ia dar, eu não quero. Agora, se o cara diz, tô ocupado, me liga depois, existe algum fator ali que tá fazendo ele se esquivar de você, né? Fugir de você ali. Então, dá a objeção o tamanho que ela tem. Segundo, de maneira mais sistemática aqui, você catalogar as principais objeções que você recebe é fundamental para tu sobrepô-las. E aí, depois que tu cataloga as principais objeções, para mim, a forma mais efetiva que há é eu neutralizá-las. E como que eu neutralizo? Antecipando-as. Então, é a forma que eu mais me utilizo. Se eu sei que eu estou ligando para o empresário que vai me dizer que está sem tempo, eu não espero ele me dizer que está sem tempo. Pedro, nem me adianta dizer que está sem tempo, irmão. Comigo aqui é 5 minutos da ligação. Ou é 5 minutos, não existe. Então, eu já antecipo e aí eu neutralizo. Na cara de pau, né? Na hora. É colocar ela para todo mundo ver. Para todo mundo ver, exatamente. É evidenciar. Isso, inclusive, é uma técnica de negociação chamada de rotulagem. Tá lá no livro Negocie Como Se a Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss. Boa. Então, finalizando aqui esse ponto de rejeição, Rafael, de quebra de objeções e tal, tem um outro ponto que é fundamental e importante, que é follow-up. Então, eu tenho lá centenas, milhares de leads, mas se eu não ficar retornando, aquele cara que atendeu e não pôde dar continuidade naquele momento, se a gente não fizer um bom follow-up, dificilmente eu vou ter um volume bom de fechamento lá no final. Quantas tentativas um bom vendedor de alta performance deve fazer antes de desistir de um cliente? Cara, aí é muito mais sobre o tempo que eu passo investindo numa mesma pessoa
É claro que dentro disso haverá a quantidade de tentativas, né, que eu vou fazer por pessoa, mas acho que é muito mais sobre o tempo. E claro, vai variar do que eu estou vendendo. Se é uma venda simples, é um tempo menor. Se é uma venda complexa, né, uma venda para outra empresa, a um ticket mais alto, vai ser um tempo maior ali e tal. Mas, em regra, para você entender a lógica da coisa, é o seguinte: eu defino um lapso temporal, então eu vou passar 5 dias, serão 5 dias, que cada potencial cliente vai passar dentro do meu funil, do meu processo. Nesses 5 dias, eu vou fazer por dia 2 ligações dia, 2 ligações tarde, eu vou mandar uma mensagem no Instagram. Então, cada dia eu vou fazer essas atividades para cada lead em particular. E aí, evidentemente, se ao final de 5 dias eu tendo feito todas as atividades e esse cara não tiver me respondido, eu tenho que perder essa pessoa, porque eu tenho que renovar o meu pipe, né? Renovar o meu funil. Mas, na prática ali, na maioria das vezes, esse cara me responde ou avança ou eu já perco o cara. Claro que tem uma perda também residual de pessoas que não vão me responder efetivamente, mas a ideia é que eu esteja falando no meu dia na maioria do meu dia, na verdade, falando com pessoas diferentes, para que as chances de eu avançar para o que de fato eu tenho por objetivo, elas aumentem, né? Nesse teu exemplo, né? Se o cara te deu um retorno, mas foi aquela coisa fria e mais ou menos, até uma leve pincelada de que tem interesse, mas que não está na mesma velocidade que a tua, o que é que você faz? Cara, primeiro que se eu percebo isso, eu forço a sinceridade dele. Então, por exemplo, estou falando com um cara aqui e o cara me disse: cara, vamos se falar daqui a 3 meses. Para mim isso soa como um absurdo, né? Então eu já confronto o cara na hora, porque eu tenho que, aí tem um autor que ele fala muito sobre isso, né? O Jeb Blount, que para mim é um dos principais mentores assim a nível de literatura. Ele fala que o vendedor ele gosta de se iludir. Então o cara fala daqui a 3 meses, é um não velado. O vendedor não quer ver o não. Ele vai, não, acho que daqui a 3 meses ele vai me atender, vai dar tudo certo. Não, eu prefiro encarar a realidade nua e crua, porque é a realidade que vai mudar o ponteiro do que eu ganho, né? Então, cara, 3 meses. Pedro, realmente, irmão, realmente tu vai querer que eu te diga daqui a 3 meses? É pouco importante pra ti a ponto de tu colocar isso. Então, eu forço o cara a me dar um não. Eu forço o cara a me dar um não. E aí, se ele tiver um não pra me dar, ele vai me dar. Se não, ele desnuda a realidade que realmente tá fazendo ele ser diplomático ali comigo, né? Porque no final das contas, o indivíduo, ele tem meio que medo de dizer não pro outro, né? Quantos não a gente teria que dar no dia que a gente, não, vou pensar, talvez, vou te responder depois. Tinha que ser não, na dúvida é não. Então, eu forço isso para eu ficar com a realidade só daqueles que de fato vão ter sentido eu ficar investindo meu tempo e minha energia neles. A dúvida geralmente é um não. É um não. A dúvida geralmente é um não. Rafael, vamos entrar agora numa das partes que ela é a mais simples, em partes ela é a mais simples para um bom vendedor, mas que para aquele vendedor que não foi formado em vendas, que não teve um bom ambiente de vendas, ou que às vezes é um cara técnico e passou a vender, geralmente é a parte mais difícil, que é o fechamento. Fechamento. E quando eu dou os treinamentos de vendas, é engraçado que a galera sempre fica assim, mas como é que eu falo? E se ele disser isso, o que é que eu faço? Então a gente percebe uma insegurança nas pessoas e, por incrível que pareça, é o momento mais simples, porque as perguntas elas são as mais simples possíveis. Para você que está nos acompanhando, se tu tem dificuldade de fazer boas perguntas de fechamento, segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e na volta do último bloco a gente vem com as perguntas matadoras de fechamento para te ajudar a fechar muito mais negócio. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou, brilhou com mais alegria.
Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje falando de vendas por ligação e chegamos no fechamento, né? Literalmente. Tem uma pergunta que tu mais gosta de usar, Rafael, no fechamento, quando você já tá ali nas últimas etapas do negócio? Sim, tem a pergunta que vai, porque as objeções elas podem se manifestar em períodos ou momentos distintos do processo. E no fechamento, acredito que é um dos momentos da venda que elas mais surgem, às vezes de maneira explícita e às vezes ficam ali de maneira meio velada, escondida, né? Então, sempre que eu estou caminhando para o fechamento propriamente, a primeira coisa que eu cuido é que, de fato, quem está do outro lado tenha entendido o que eu trouxe até então. Segundo, se ela acredita que isto que eu trouxe até então resolve o problema dela. Então, eu sempre pego já alguns micro compromissos, alguns sims, algumas confirmações da pessoa. Beleza, e quando ela me traz isso, aí a pergunta tradicional é: Pedro, cara, esquece o investimento. Esquece. Investimento, eu sei que em algum momento aqui você vai puxar, eu tô olhando que você é um bom negociador, você gosta de comprar com desconto, então eu já vou até tirando um pouco do peso também, mas esquece o valor. É R$0. A gente tá fechado ou existe alguma outra coisa que não seja o valor ou o preço que nos impede avançarmos? Então, eu sempre faço essa pergunta porque é o que vai me fazer, de fato, mapear o que você trouxe, né, anteriormente, que o cara tem de objeção, que é insegurança e tal, porque se eu não identificar isso, eu vou negociar num cenário que não é o real, e aí eu não vou conseguir avançar. Então, a pergunta que eu sempre faço é, tirando o valor, o que é que pode nos impedir de avançar? E o cara vai me trazer. Se ele não traz nada, não, cara, é só preço. Coube no meu orçamento, a gente está fechado. Pronto, aí isso aí é ópera para os meus ouvidos, então vamos falar de valores. E aí, Tu faz isso antes ou depois de mostrar o valor? Antes de mostrar o valor. Só fala. Então, antes de mostrar o valor, tu já valida se existe alguma objeção que não é de preço. Que não é o preço. Certo. Porque quando for só preço, a gente vai negociar preço. Agora, eu vou pro preço. E ao mesmo tempo, quando tu faz essa pergunta antes de mostrar o preço, tu fecha a margem do cara, no final, trazer outras coisas que não são o preço. Exatamente. Porque, por exemplo, se o cara dissesse, não, nesse momento, esse seria o momento justo dele falar, não, eu vou falar com a minha esposa. Se ele disse que não tem, lá na frente, se ele vier com essa objeção, tu pode bater de frente, né? Posso bater de frente, me valer do compromisso e coerência do cara, né? Pô, não, você me falou que era preço, pô, e tal. Então, é exatamente com esse intuito, de o cara não ter nada velado ali que ele não tá querendo colocar na mesa, para que no final, digamos, ele não tenha nenhuma, digamos, possibilidade de se evadir ali da negociação. Então, uma vez que é só o preço, o que é que eu geralmente sempre faço? Meu perfil de negociação, cara, eu sempre tiro o peso desse momento. Sempre tiro o peso. Porque o vendedor inseguro em relação a si, ao que vende, é difícil dele fazer isso. Agora, o cara que tem convicção do que está vendendo, do potencial transformador que existe nessa venda, esquece, ele vai se divertir. Então, quando eu vou para o preço, eu já vou tirando o peso. Ó, Pedrão, vou para o momento mais... Ó, cara, assim, é o momento que eu mais gosto. É o momento que eu mais me divirto. Porque eu vejo o empresário, meu amigo, se transformar num vendedor melhor do que eu. Então, eu sempre vou tirando o peso desse momento. Pra quem tá do outro lado me ver, pô, tô relaxadão aqui, pai, não tô desesperado e tal, eu vou te passar o valor, se der, fechou, se não der, paciência, no final das contas, é essa mensagem que eu tô passando pra ela. E aí eu mostro o valor, como você trouxe no início, né, eu sou o cara da coragem e do bom humor, então, eu tipo assim, eu tô falando com um cara do sul, aí eu mostro o valor, 10 mil pila. Aí eu falo, pô, cara, isso aqui é 3 chimarrão, tu paga isso aqui, pô, besteira, isso aqui é ligeiro demais, tá? Então, eu sempre vou me valendo disso pra tirar aquela tensão do momento. E eu jogo o preço, falo mais nada. Eu jogo o preço, deixo o cara olhando pro preço. O cara passa 30 segundos, eu passo 30 segundos calado. E esperando. E aí? Aí, eu até brinco, quem cala consente, pô. Se você vai ficar calado demais, eu já entendo que vou pegar os dados de você. E tem um ponto sensível aqui, que é o seguinte... você falou no início, ele não pode deixar em nenhum momento a negociação na mão do cara que está do outro lado. O cara não vai te dar um sim, pô. Tu tem que conduzir ele ao sim. Então, mostrou o preço. O cara não se opôs, avança pro contrato. Pega dados, faz o cara assinar. Que pergunta tu gosta de fazer nesse momento?
que o cara, eu mostrei preço e o cara não se opôs, Isso. cara, teu silêncio eu entendo como um sim, então eu passo dados para contrato. Eu vou dentro logo, assim, é uma postura que, e aí falando de negociação mais técnica, é uma postura de negociação presuntiva. O que é isso? É eu partir do pressuposto de que o cara tá fechado comigo. E não o inverso, que eu tenho que fechar com ele. Não, o cara tá fechado comigo. Porque se ele não tiver fechado, ele vai me dizer. Então não precisa eu presumir o não do cara. Entende? O não não é tácito, né? O não é expresso. O cara vai manifestar ou não. Agora, se ele não manifesta, tacitamente pra mim é assim, né? Cara, que legal. Gosto dessa abordagem. Gostei muito de separar as objeções que não são preço. Sim. São coisas que eu não faço. Vou começar a testar, fazer essa separação. Eu geralmente faço tudo junto. E tu trouxe uma sacada aqui que vale muito testar. Porque separar... É muito comum o cara proteger o ego dele depois do preço, colocando um monte de outras coisas que não é o preço, só sendo que é o preço. Sim. E você sabe que é, ele sabe que é, mas tá rolando ali um fingimento de que não é. Exato. E quando tu separa isso, acabou. Sim. Né? Teve situação que mesmo tu separando, o cara trouxe as objeções fora de preço, depois... Cara, bem pouco. Assim, porque se tu tiver com a negociação na tua mão, tu acha que tu é pouco surpreendido por algumas coisas. Tem situações? Tem. Aí eu tenho duas posturas, a diplomática e a mais atrevida, né? Que é realmente confrontar o cara com o que ele te trouxe até então. Mas acontece muito pouco, de verdade. Se você faz uma pergunta muito bem feita e olha no olho do cara e espera ele te trazer, de fato, ele vai... Não tem como o cara não te trazer, pô, nesse momento. Tu faz essa pergunta com autoconfiança, seguro, olhando no olho do cara, ele vai te trazer. Pô, tenho que falar com o sócio. Aí lá vai você, vendedor, né? Mediano ou vendedor de alta performance. Pô, qual que é o telefone dele? Vamos ligar pra ele agora, pô. Eu sou desse jeito, cara. É a mentalidade, cara. Tu vai botar uma mureta, eu vou pular. Se tu botar um castelo, eu vou cavar um buraco, vou passar por debaixo. Então, e muitas vezes, é nesse momento que eu até brinco, cara. A venda, acho que são 2 momentos pra mim. Até tu mostrar o preço. Quando tu mostra o preço, começa outra venda. Dali em diante começa outra venda. É outra venda dali em diante. Então, tu tem que estar ciente disso, cônscio disso. Irmão, mostrei o preço, vai começar outra venda. E é tão verdade que tem momentos, pô, de eu passar 40 minutos depois de mostrar o preço. É quase uma outra reunião. Sim. E o cara traz e tudo. E às vezes, quando eu vejo que é realmente insegurança, eu falo pro cara, bom, eu sei que o problema, no final das contas, é insegurança. Você tá com medo. É com medo de quê? Verbaliza pra mim, racionaliza pra mim. Qual que é o teu medo? Por que tu acha que isso aqui pode, né? E aí tem uma pergunta muito boa, que é tipo assim, ó. O cara vai investir 5 mil mês. Pergunta, cara, 5 mil quebra o teu negócio hoje? Porque se quebrar, de fato, eu nem quero que tu feche comigo. Aí o cara, pô, 5 mil. O cara fica com vergonha de falar que vai quebrar o negócio dele. Entende? Então, eu vou encurralando o cara de fato, Então, sobre isso aí, é muito nessa pegada, né? Cara, que legal, Rafa. Obrigado por compartilhar tanta coisa prática. Quero inclusive deixar aqui um presentinho do EnergizaCast. Bacana. Espero que você goste de café, para tomar cafezinho aí na caneca. Fazer um jabazinho aqui que é para vir outras vezes, né? É isso aí. Muito massa. Cara, uma dica aí para quem quer a partir de hoje performar em vendas, de repente aquele cara que não usa muito o telefone para vender, o que é que você deixa de mensagem para ele? Cara, primeira coisa, né? Como bom vendedor, começa a me seguir, Rafael Pires Vendedor, porque se você começar, com certeza tem muito ouro ali para que você possa se inspirar, se espelhar, modelar, segundo a sua característica. Mas, cara, acreditar. Eu acho que eu tenho um papo muito disso, porque eu fui o cara que lá atrás não acreditei ou não acreditava, e hoje percebo o potencial transformador que vendas tem para a vida de qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Então, cara, acredita que vendas é uma ferramenta possível de mudar a tua realidade, de mudar a realidade da tua família, de mudar a realidade do teu cliente, porque é muito meritocrático. É tu sentar, ligar e vender, pô. Vender algo que funcione, algo que transforme, algo que ajude quem está do outro lado. Então, é muito bom tu resolver problema e ser pago por isso.
Então, acredita, entenda que haverá um processo antes de você se tornar um cara. Eu, lá atrás, quando tinha 500 seguidores, quando que eu imaginei que eu estaria, digamos, sendo convidado para um podcast e trocando essa ideia, sendo marcado aí por treinadores de vendas com mais de 100 mil seguidores. Eu não imaginava isso, mas eu sempre tive convicção do potencial transformador que as vendas tinham para mim. E aí eu fui plantando, e hoje estou colhendo um pouco, ainda longe do que eu vou colher, mas é isso. Acredite, siga um processo, tenha paciência e seja consistente. Essa equação te faz chegar longe. Boa. Quer deixar alguma dica de livro aí pra galera ler? Cara, um livro não, um autor. Pode ler todos do Jeb Blount. Não, vou ler todos do Jeb Blount, a Bíblia das Vendas e como fazer amigos e influenciar pessoas e armas da persuasão. Tá, esses aí pra você começar, tá bom. Boa. Rafa, obrigado mais uma vez. Desejo sucesso aí pra você. Sei que você tá começando uma nova jornada, que seja de muito crescimento e de muito sucesso. Pô, cara, muito obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, e a gente tá aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, onde você quiser. A gente tá 100% pronto para contribuir e ajudar esse universo de vendas a ser cada vez mais próspero, né? Que é muito mais do que sobre dinheiro, liberdade, tudo isso que a gente vê as vendas nos entregarem. Então, 100% pronto, sempre. Boa. E para você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado desse papo. Tá nos acompanhando pelas redes sociais, clica aqui, deixa o teu gostei, comenta, é importante a gente te ouvir, né? Marca aqui aquela pessoa importante que merece ouvir essas dicas, manda pro teu time de vendas, pro teu supervisor, sai daqui pagando o teu pedágio, que é baratinho, apertar no botão de compartilhar e mandar para pelo menos 3 grupos teu aí no WhatsApp. Se tu nos acompanha pela TV, aponta o teu celular para esse QR Code, vai abrir o link desse episódio, tu pode comentar lá, tu pode compartilhar com todo mundo que tu quiser. Combinado? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.